Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve Maria, que Deus te abençoe. Eu estou aqui para fazer um videozinho rápido para falar de um tema que muitas pessoas têm me perguntado o que a igreja fala, o que a igreja não fala, sobre o tema da contracepção, se pode ou não pode usar preservativo, usar pílula do dia seguinte, pílula anticoncepcional, injeção anticoncepcional, DIU, essas coisas todas. Eu quero partir pelo princípio que a igreja, lá na queda dos anjos, por que os anjos se decaíram? Por um simples princípio. Os anjos se decaíram porque não queriam obedecer a Deus e queriam ser como deuses. Então, por um orgulho, um desejo de ser dono de si, os seres humanos, os anjos, eles se rebelam contra Deus e falam: não servirei. De Satanás não servirei. Então eles foram precipitados. A partir do momento que eles tiveram contato com o homem, ali no momento, Eva responde a mesma coisa: eu quero ser como Deus. Quer dizer, eu não quero ser um servo de Deus, eu quero ser como Deus, eu quero tomar conta da minha vida, eu quero ser dono do meu próprio nariz, eu quero ter poder. Então, nesse momento, o que acontece? Ela fala de novo: não servirei, não obedecerei a Deus. Desobedecendo, o pecado entra no mundo. Então, a raiz de todo pecado eu não quero ouvir a Deus, eu não quero obedecer a Deus, então eu quero ser dono de mim, meu corpo, minhas regras, minha vida, minhas regras. Não é assim que é falado? E eu estou aqui em posse do Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2366, onde vai falar sobre essa questão da contracepção. Primeiro, com minhas palavras, eu quero falar. Há duas características do matrimônio. O matrimônio, ele é unitivo e procriativo. Então não tem como separar. É a mesma coisa de separar a luz do sol do que separar. É mais fácil separar a luz do sol do que separar a união entre o homem e a mulher da procriação, de gerar vida. Então, o Catecismo da Igreja Católica, a Igreja diz que toda ação sexual, todo ato sexual é necessário ter a união entre o marido e a mulher e também a geração dos filhos, gerar os filhos que Deus nos dá. Quando a gente sobe ao altar com o marido ou com a mulher, o padre faz uma pergunta: estáis dispostos a receber os filhos que Deus vos der? Não é os filhos que eu quero, mas é os filhos que Deus nos dá. Então, a partir do momento que eu e você decide quantos filhos a gente quer, eu estou como Adão e Eva, como Lúcifer, falando: não servirei, eu sou dono do meu nariz. E não é assim. E não é assim que funciona. O Catecismo da Igreja Católica vai dizer assim: a fecundidade é um dom, um fim do matrimônio, porque o amor conjugal tende naturalmente a ser fecundo. O filho não vem de fora acrescentar-se ao amor mútuo dos esposos. Surge no próprio âmago dessa doação mútua, da qual é fruto e realização. A igreja que está do lado da vida ensina que qualquer ato matrimonial deve permanecer aberto
a transmissão da vida. E essa doutrina, muitas vezes exposta pelo magistério, está fundada na conexão inseparável que Deus quis e que o homem não pode alterar por sua iniciativa entre os dois significados do ato conjugal, o significado unitivo e o significado procriador. E no parágrafo 2369 vai dizer assim: salvaguardando esses dois aspectos essenciais, unitivo e procriador, o ato conjugal conserva integralmente o sentido de amor mútuo e verdadeiro. A sua ordenação para a altíssima vocação do homem para a paternidade. Então, aqui a gente entende que o magistério da igreja, a igreja ensina, a doutrina reta de 2000 anos de igreja ensina que todo ato sexual precisa estar aberto à vida. E se eu tomar a pílula do dia seguinte, se tomar o anticoncepcional, a injeção e todos os outros métodos, eu estou fechando as portas para a vida. E todo ato sexual precisa estar aberto à vida, senão não é um ato conjugal. Senão a gente está fazendo como animais. Na verdade, muitas vezes a gente não quer aceitar o que o magistério diz. Porque um padre falou para você: ah, mas eu posso fazer isso e posso comungar. Não, você não pode comungar porque você está contra o magistério e você acarreta a comungar em sacrilégio. E vai dizer o apóstolo Paulo que quem comunga em sacrilégio comunga a própria condenação. Que a partir desse vídeo você possa viver aquilo que o magistério da igreja pede. O seu padre, o padre da sua paróquia, aquele seu diretor espiritual que te dirigiu e te assistiu e te falou que você pode fazer isso, descarta. Padre nenhum, nem o Papa é magistério, a igreja é magistério. A igreja, a doutrina da igreja é verdade. A palavra do padre, se for contra a igreja, ele está sendo um herege. Eu não estou falando isso para condenar nenhum padre, mas eu te peço que encarecidamente você, mulher que vai ouvir, que vai assistir esse vídeo, comece a viver aquilo que a igreja diz. Paulo VI também escreve na Humana Vitae, no número 11, sobre a contracepção, e ela repete o parágrafo 2369 falando que toda ação, todo ato sexual, ação conjugal precisa estar aberta à vida. Tem alguns outros métodos naturais que a igreja ensina sobre o espaçamento de um filho a outro. Só que isso já é uma matéria para um outro vídeo, para uma outra reflexão. Então eu espero que você reflita sobre isso, que Deus abençoe e não se sinta condenado se você faz isso, mas conheça a verdade e que ela te liberte e tome muito cuidado, não vai pensando que o padre fala está certo, o que a igreja fala está certo. Parágrafo 2366, 2369 do Catecismo da Igreja Católica, o Catecismo amarelinho. Humana Vitae de Paulo VI, no número 11, vai falar a mesma coisa. Esteja unida à igreja, não esteja unido a uma pessoa que fala contra a igreja. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.